Olá, tudo bom? Bom, eu preciso fazer uma breve introdução que será muito necessária para esse vídeo. Sim, é um tutorial de uma peça de crochê, de uma saída de praia. Eu criei essa peça, eu fiz essa peça da minha cabeça, tirei da minha cabeça a ideia e só que assim, é a primeira vez que eu tô criando uma peça do zero. E também é a primeira vez que eu tô fazendo um tutorial de uma peça aqui de crochê para vocês aqui no YouTube. Então, possa ser que tenha algo que eu tenha esquecido, algum detalhe que eu não vou conseguir mostrar direito. Enfim, eu queria pedir para vocês terem um pouquinho de paciência e assistirem o vídeo até o final, e não ir fazendo desde o começo, porque pode ser que tenha alguma coisa, algum detalhe que eu esqueça de dizer no começo e só vou falar lá na frente, e aí pode ser que dê algum erro na peça de vocês. No mais, eu espero que vocês gostem muito, espero que vocês possam aproveitar muito essa peça e que dê certo esse tutorial. E vou pedir para vocês, é claro, deixarem um like e deixarem comentários aqui embaixo. Alguma dúvida, algo que eu esqueci de mencionar, algo que eu poderia acrescentar nos próximos tutoriais. Então é isso. Vocês me ajudam e eu ajudo vocês. Eu vou trazer cada vez mais peças por aqui. E eu preciso aprender como fazer um tutorial, as informações que vocês precisam. Então, se vocês me mandarem isso nos comentários, isso vai facilitar muito para os próximos vídeos, ok? Então agora, bora começar a peça. Olá! Eu vou dar início a esse vídeo mostrando os materiais que eu vou utilizar para essa peça, para essa saída de praia. Em primeiro lugar, eu queria dizer que esse fio que eu tenho aqui é um fio que eu adquiri aqui, eu estou em Portugal, então não vai ser igual aos fios que vocês vão encontrar aí no Brasil. Inclusive, a variedade de fios que a gente encontra no Brasil é muito superior às que eu tenho encontrado aqui. Esse fio, por exemplo, ele é de numeração 8. Porém, no Brasil, eu aprendi que esse fio número 8, ele é bem grosso e é utilizado normalmente para fazer tapetes. Mas este aqui não é grosso, ele é totalmente diferente. Ele lembra um fio Clea. Ele é 100% algodão e ele é muito fininho. Então, eu imagino que seja um fio Clea, que vocês podem comparar com este daqui. Eu vou até mostrar aqui a embalagem dele, para vocês terem uma noção. Mas é claro que vocês podem utilizar o fio que vocês tiverem aí, aqueles que vocês mais gostem, né? Que fio é uma questão de gosto, aquilo que você prefere. Se preferir uma peça um pouco mais encorpada, um pouquinho mais grossa, você pode optar por um fio mais grosso que esse daqui. A agulha que eu utilizo é essa 3,5. Eu espero que dê pra ver certinho, mas é a agulha 3,5. Essa é a numeração, essa daqui inclusive é da Círculo, a Soft. Então é a numeração que pelo menos eu conheci aí no Brasil, é igual. Eu comprei essa no Brasil, aliás. Vou usar também essa agulha de tapeçaria para fazer o arremate no final. Uma tesourinha, também para os arremates. E alguns marcadores. Eu tenho esses daqui coloridos, mas pode ser qualquer marcador. No meu caso, inclusive, até um tempinho atrás, eu estava utilizando fios de outras cores. Eu cortava esses pedacinhos pequenos, pode ser até menor do que esses, e eu amarrava onde eu queria marcar. Então, você pode usar o que você tiver aí. E esses são os materiais que eu vou utilizar agora para construir essa peça. Então, vamos começar. Bom, para esse início, eu vou desenhar aqui. Lembrando que eu não sou desenhista, então eu não vou desenhar muito bem. Já esperem isso. Mas eu vou fazer um esboço aqui de como eu fui construindo essa peça, como eu fui desenhando ela e colocando primeiro no papel. Então, para esse início,
Foi mais ou menos esse o esboço que eu pensei. E coloquei aqui para vocês terem uma ideia. Essa é a parte da frente. Aqui seria o decote e é só uma metade. Essa é uma metade. Então, seriam duas dessa. Essa é a parte do decote que vai para o meio da peça. E essa é a parte que vai fazer a cava e essa parte embaixo do braço. Aqui vai ficar acima do ombro. E essa é a medida que eu vou tirar também, logo abaixo do busto. Um outro material que quase eu me esqueço, que eu também vou utilizar, é a fita métrica. Com certeza, acho que em todo trabalho é muito importante você ir medindo. No meu caso, eu vou medir tudo e fazer de acordo com as medições que eu vou tirar do meu próprio corpo. Mas ela será muito importante. E a primeira medida que eu preciso tirar é a do busto, que no meu caso, de busto deu 85 centímetros. Esse valor aqui, dividido por 2, porque essa parte é da frente, então eu vou dividir a frente com a parte de trás, por isso que eu vou dividir em 2. São 42,5. Porém, essa peça, esse decote aqui, ele vai passar da metade do meu corpo, da parte da frente. Então, a ideia é que um sobrepõe ao outro. A outra metade, ela vai vir com o decote por cima desse. Portanto, as duas peças juntas, tirando essa parte que sobrepõe, aqui seriam os 42,5 centímetros, porque eu tirei a metade que vai ser a parte de trás. Então, pela lógica, essa parte aqui, com mais a outra metade dela, que vai ser igual a essa daqui, o total vai ser de 42,5 centímetros. Porém, ainda vai ficar um espacinho aqui para eu fazer somente esse pedaço aqui. Então, para essa parte, para essa medida, eu vou calcular aqui que deu os 42,5 centímetros, porém eu vou tirar 10 centímetros daqui. Esses 10 centímetros vai ser da sobra desse espaço que vai ficar aqui, com a outra parte igual, que vai sobrar essa parte, vai fazer sobrar essa parte. Então, é a metade do seu busto, e eu vou tirar 10 centímetros desse. Então, neste caso, eu vou ficar nesse início com 32,5 centímetros para esse início da peça. Eu vou começar ele por aqui, por essa base. Então, aqui eu já sei que esse início da peça vai ter aproximadamente 32,5 centímetros. Então, essa parte aqui, ela não precisa ser exata. Ela tem que ter aproximadamente esses centímetros que você calculou aqui, que no meu caso são os 32,5. E para essa peça, eu vou utilizar 2 cabos desse fio que eu já mostrei no início do vídeo. Então, nesse caso, eu consigo utilizar ele, o fio de dentro e o fio aqui de fora. E toda essa peça eu farei com os 2 cabos. No início, eu sempre deixo um pedaço considerável de fio, que é para eu conseguir fazer um arremate de qualidade no final. Então, eu acabo deixando entre 15 a 20 centímetros em média. Então, eu vou laçar o fio aqui, deixar aqui nas minhas mãos. E vou começar com as correntinhas. Então, primeiro, eu coloco o fio aqui, faço a laçada inicial e prendo a agulha aqui. E agora, eu vou começar a fazer correntinhas. E quantas correntinhas eu vou colocar aqui? Isso vai depender da medida que você tirou. No meu caso, são os 32,5. Eu vou chegar aproximadamente nesse número.
aproximadamente 32,5 centímetros de correntinhas. E eu indico, você que quiser fazer depois dessa peça, você pode ir anotando exatamente quantas correntinhas você usou para chegar nos centímetros que você precisava. Que se você for fazer uma próxima vez, já está tudo anotado, tudo prontinho. E aqui está. Eu cheguei aproximadamente nos centímetros que eu queria. Vou tirar a fita métrica daqui por enquanto. E agora tem uma outra coisa que eu preciso mostrar para vocês sobre um cálculo que vocês vão precisar fazer aqui também. Essa peça aqui, ela é múltiplo de 3 mais 1, porque ela é feita de quadradinhos. Então, esses quadradinhos, eles são todos unidos. Desculpem esse desenho bem mal feito aqui, mas eles são todos unidos. Então, a gente precisa contar que aqui é um ponto alto. Entre esses quadradinhos, o meio dele, ele é feito com 2 pontinhos aqui dentro e um mais um, então aqui são 3. O mais um é sempre a quina dele. Então, ele começa com ponto alto e ele precisa terminar com ponto alto. Aqui eu vou contar sempre 1, 2, 3, para cada quadradinho. 1, 2, 3, 1, 2, 3. E no final eu preciso manter ele retinho com um ponto alto. Por isso que ele é 3 mais 1. Múltiplo de 3 mais 1. E agora, para fazer esse cálculo, eu preciso saber quantas correntinhas que eu consegui chegar nos centímetros que eu precisava. Então, eu vou contar quantas correntinhas tem aqui e vou ver se ela bate com o número de múltiplos de 3. Na minha contagem aqui, deu o total de 62 correntinhas. Então, eu sei que eu tenho que me basear nesse número aqui, de 62 pontos. E eu sei que ele é múltiplo de 3. Então, eu vou fazendo as contas de 3 vezes, e aí eu vou testando os números até chegar aproximadamente no resultado de 62 pontos. No meu caso, o número aproximado foi 63. Então, eu sei que são 63 pontos, que é para fazer os múltiplos, mais 1. Ou seja, no meu início, ele precisa ter 64 pontos. Então, eu vou começar essa peça com 64 pontos, 64 correntinhas. Eu sei que ali eu já fiz 62, então agora faltam 2 para eu completar esse início de peça. Então, aqui eu vou fazer mais 2, que é o que falta. Agora, fora isso daqui, eu preciso subir 2 correntinhas. 1, 2, que é para fazer a altura desse ponto. Então, essas 2 correntinhas eu não conto aqui embaixo. Isso daqui não é ponto. Eles só vão fazer a altura de um ponto alto para a próxima carreira. Então, eu vou pular esse primeiro, esse segundo e esse terceiro, porque é como se essas 2 correntinhas estivessem em cima dessa terceira correntinha, que aqui sim conta como um ponto. Então, eu vou pular 1, 2, 3, e na quarta correntinha eu vou acrescentar um ponto alto. E na próxima eu vou colocar outro ponto alto. E nessa carreira eu vou fazer apenas ponto alto até o final dela. Porque o começo, a base da minha peça, ela precisa ser de ponto cheio. E sempre que tiver uma carreira toda de ponto alto, é assim que eu vou chamar. É uma carreira de ponto cheio. Então, eu vou dar sequência aqui, fazendo ponto alto em cima de cada correntinha do ponto de base.
E aqui está a primeira carreirinha. Agora eu vou virar o trabalho e aqui eu vou subir 2 correntinhas. Essas 2 correntinhas vão fazer a altura de um ponto alto. Eu vou acrescentar mais 2 correntinhas, que vai fazer a largura do quadradinho. Vou laçar o fio na agulha. Eu não vou contar esse primeiro ponto aqui, porque nele ele já tem os 2 pontos que vão fazer a altura do ponto alto. Então, eu não conto esse primeiro. Eu conto a partir desse segundo. Então, eu vou contar 1, 2, vou pular esses 2 e no terceiro eu vou colocar um ponto alto. E aqui ele já forma o primeiro quadradinho. Então, aqui eu vou fazer 2 correntinhas, vou laçar o fio na agulha, pulo 2 pontos de base e no terceiro eu coloco mais um ponto alto. E assim eu vou seguindo. 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base e no terceiro ponto eu coloco mais um ponto alto. E essa carreirinha eu vou chamar de carreirinha de quadradinhos, que são esses pontos mais vazados. E ele basicamente é 2 correntinhas, pula 2 de base e coloca um ponto alto. Para facilitar para vocês decorarem, é só lembrar que no meio desse ponto são 2 correntinhas e igualmente eu tenho que pular os 2 pontos de base. Então, 2 correntinhas em cima e 2 pontinhos embaixo. E assim eu vou seguir até o final dessa carreira. Acendi uma luz aqui em cima para ver se fica melhor o vídeo. Mas vamos lá, a carreirinha está pronta, fiz até o final dela. E perceba que o último ponto alto, ele ficou bem em cima das correntinhas da carreira anterior, que eu tinha feito lá no início. E ela ficou certinha com os quadradinhos. Se você fez as contas certinhas como eu mostrei no início, ele vai ficar certinho assim também. Pode ser que a quantidade de quadradinhos seja diferente, mas isso não vai ter problema para o resultado final da peça. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode me deixar aqui nos comentários que eu vou tentar responder todo mundo. Agora eu vou virar o trabalho novamente e vou fazer assim como na carreira anterior. Eu vou subir primeiro as 2 correntinhas, que é para fazer a altura do ponto alto, e já vou colocar mais 2. Vou laçar o fio, vou pular esses 2 pontinhos aqui da carreira anterior e no terceiro eu vou colocar um ponto alto. E essa carreira é igual à anterior. Só que percebam uma coisa. Aqui eu já fiz o primeiro quadradinho. E percebe que ele vai ficar exatamente em cima do quadradinho da carreira anterior? Portanto, nessa carreira inteira, eu vou seguir da mesma forma e eu não preciso calcular mais nada, eu não preciso contar mais as correntinhas aqui de baixo. Então, aqui eu só vou fazer 2 correntinhas e um ponto alto. E o ponto alto, eu não preciso calcular aqui embaixo, eu consigo fazer já direto no ponto alto da carreira anterior. Então, aqui já facilita para fazer essa carreira. Vou seguir apenas com 2 correntinhas e um ponto alto em cima do ponto alto da carreira anterior.
Então, é sempre 2 correntinhas e um ponto alto em cima do ponto de base, do ponto alto de base. E assim eu vou seguir a carreira inteira. E aqui eu estou chegando no final dessa carreira. E tem um detalhe que eu quero mostrar para vocês. Nesse último quadradinho, eu também vou seguir fazendo 2 correntinhas, vou laçar o fio na agulha, e aqui eu vou pular essas 2 correntinhas, e na terceira correntinha é que eu vou colocar um ponto alto. Então, aqui ficam as 2 correntinhas que faz a altura do ponto alto e as 2 correntinhas aqui de dentro do quadradinho. E assim fica mais essa carreirinha. E agora eu vou virar o trabalho e eu vou fazer exatamente igual à carreira anterior. 4, já vou começar falando já direto. As 4 correntinhas, e já vou colocar um ponto alto aqui em cima do ponto alto de base. E aí eu sigo 2 correntinhas e um ponto alto em cima do ponto alto de base. E assim eu sigo por toda essa carreira. Estou finalizando aqui essa carreirinha da mesma forma que eu finalizei a anterior. Faço as 2 correntinhas, pulo as 2 correntinhas da carreira anterior e na terceira eu vou colocar um ponto alto. E assim eu finalizo mais uma carreirinha de quadradinhos. Para essa peça, o motivo sempre vai ser 3 carreiras de quadradinho e 2 carreirinhas de ponto cheio. Nessa base eu fiz uma carreirinha só, por ser a base. Mais pra frente vocês vão entender que a parte que eu for fazer aqui para baixo, ela vai começar com uma carreirinha cheia também. Agora, eu vou virar o trabalho. E a gente vai fazer essa carreira de pontos cheios aqui. Só que vai ter um detalhe. Deixa eu mostrar aqui no caderninho. Agora nós vamos fazer essa diminuição aqui, que é a do decote. Percebe que aqui ele segue reto e depois começamos a fazer a cava. Mas esse momento ainda não chegou. Nós vamos subir aqui, em média, 20 centímetros. Que é mais ou menos a altura que vem a cava aqui embaixo do braço. Eu deixei um espacinho sobrando, não coloquei muito rente ao braço, não. Até a parte de baixo do seio, que vai ser mais ou menos onde vamos colocar um cintinho na peça. Então, pra mim, essa medida é de 20 centímetros. Já vou deixar anotado aqui também. Então, nessa parte aqui, a gente não vai mexer. Ela vai subir retinha por enquanto. Mas agora, a gente já começa a fazer a diminuição para esse decote. Mas antes, a gente precisa decidir qual vai ser essa distância aqui. Eu medi no meu ombro, mais ou menos a distância que eu queria, essa largura aqui que eu queria, e deu 9 centímetros. Então, eu já vou anotar aqui, 9 centímetros. 9 centímetros, eu preciso ver nos meus pontos como que fica isso. Quantos seriam esses 9 centímetros? Então, eu vou medir aqui no que eu já estou fazendo, aqui no meio mesmo. Eu preciso pegar do comecinho do quadradinho até o final, porque a carreira de pontos altos ela não vai interferir em nada. Então, aqui são os 9 centímetros. Dentro desses 9 centímetros, no meu caso, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Então, eu sei que aqui, para essa distância, eu preciso de 6 quadradinhos. Só vou anotando aqui que é para eu saber
quantos quadradinhos são. Para essa distância aqui da minha cava, eu vou tirar 2 quadradinhos. Então, esses 2 primeiros aqui não vão existir para minha cava. Isso vai ser mais para frente, mas a gente já vai saber mais ou menos qual é o cálculo para fazer as diminuições aqui. Então, aqui eu já vou anotar que eu vou ter que diminuir 2 quadradinhos nessa parte aqui. Então, quando chegar nessa parte, eu vou pular esses 2 quadradinhos para começar a fazer a carreira por aqui. E aqui, para fazer esse decote, as diminuições serão 2 pontos, 1 ponto, 2 pontos, 1 ponto. Então, eu vou intercalar aqui 2 pontos e 1 ponto. Então, eu vou intercalando 2, 1, 2, 1, 2, 1. E assim eu vou fazer até aqui em cima. Mais ou menos aqui a gente vai parar e vai seguir ele retinho. Mas isso a gente vai ver mais pra frente. Então, aqui eu virei o trabalho e vou colocar em prática aquilo que nós fizemos ali no caderno. Aqui eu deveria subir 2 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Porém, eu quero fazer uma diminuição aqui. Então, eu vou fazer apenas uma correntinha um pouquinho larga e já vou colocar um ponto alto aqui no primeiro quadradinho. Aqui é como se ele fosse apenas um ponto. Percebe que ele só tem essa argolinha aqui em cima. Então, é como se eu tivesse transformado esses 2 em um ponto único. Agora, eu vou laçar o fio na agulha e vou fazer a metade de um ponto alto. Eu vou laçar, tirar os primeiros 2 e ao invés de terminar ele aqui, eu vou parar um pouquinho, vou laçar e vou começar o próximo ponto alto. Que no caso não é aqui no quadradinho, é aqui já no primeiro ponto alto da carreira anterior. E aí, eu vou fazer também a metade de um ponto. Perceba que eu fiquei com 3 argolinhas aqui na agulha. Eu vou laçar e tirar tudo de uma vez. E assim eu fiz essa diminuição. E por que os pontos ficaram aqui e só 2 pontos altos aqui no quadradinho? Eu vou explicar agora, porque você vai ver como que vai ser a sequência da carreira de ponto alto em cima da carreira de quadradinhos. Então, a carreira inteira vai ser assim. Dentro do quadradinho, nós vamos colocar 2 pontos altos. E em cima do ponto alto de base, nós também vamos colocar um ponto alto. Perceberam? Vou fazer de novo aqui. 2 pontos altos dentro do quadradinho. E um ponto alto no ponto alto de base. E assim eu vou seguir a carreira inteira. O que aconteceu aqui nesse início foi que eu fiz 2 diminuições no comecinho da carreira. Então, nos primeiros pontos eu já coloquei 2 diminuições. E aqui eu sigo a carreira da mesma forma até o final dela. 2 pontos altos dentro do quadradinho e um ponto alto em cima do ponto alto de base. E assim eu vou seguir até o final dessa carreira, normalmente até o fim dela, porque aqui é essa parte aqui do caderno, ó. Então, essa aqui é essa parte aqui da lateral. Então, ela ainda continua subindo retinha até chegar aproximadamente nos 20 centímetros. Pra gente ter uma noção de como que vai ser isso, é só você medir aqui esse grupinho. São os 3 e o ponto alto. Uma carreira de ponto alto e 3 carreiras de quadradinho. Mas também não interfere se você já tiver feito alguma carreira a mais ou a menos. Só mede para saber quanto tem aproximadamente uma carreirinha sua.
No meu caso, é aproximadamente 5 centímetros para 4 carreirinhas. Ou seja, no meu caso, eu vou precisar subir aproximadamente 16 carreiras para chegar no total dos 20 centímetros que eu preciso. Lembrando que isso serve para dar uma noção de mais ou menos quantas carreirinhas são. Porém, durante o trabalho você pode parar e ir medindo sempre. Então aqui eu vou continuar essa carreirinha normalmente como eu fiz esses últimos pontos. 2 pontos altos dentro do quadradinho e um ponto alto sobre ponto alto. Então eu vou terminar essa carreirinha toda e já volto com vocês. E aqui eu estou no finalzinho da carreira e eu vou mostrar para vocês como que fica. Nesse último quadradinho eu vou colocar 2 pontos altos. E para facilitar, como os pontos ficam em cima das correntinhas de baixo, você pode contar de trás para frente, né? Aqui de baixo para cima. Temos uma correntinha, 2 correntinhas. E na segunda mesmo, eu vou colocar um ponto alto. Então, aí eu sei que aqui embaixo são 2 correntinhas também. E aqui, percebam que aqui nessa parte eu coloquei as diminuições, 2 diminuições. E aqui nessa ponta eu não coloquei nenhuma diminuição. Então, aqui ela vai subir retinha. E aqui ela vai começar a fazer o decote. Então, nesse ponto, eu indico você colocar um marcador. Pode colocar aqui nessa carreira de quadradinhos mesmo. É apenas para você se lembrar que deste lado vai ser o decote da peça. E este lado, por enquanto, vai seguir retinho. Então, aqui eu já posso virar o meu trabalho de novo. E eu vou subir 2 correntinhas. E aí eu não vou pular esse primeiro, como eu disse, eu vou começar aqui já desse segundo. Porque esse primeiro ele já tá preenchido com as correntinhas. Então não preciso contar ele. E aí eu faço ponto alto sobre ponto alto da carreira anterior. É só ponto alto sobre ponto alto. E quando estiver chegando aqui no finalzinho dessa carreira, eu volto para mostrar para vocês como vai ser esse finalzinho. Então, aqui eu só vou dando continuidade de ponto alto sobre ponto alto. E aqui eu já cheguei no finalzinho da carreira. Fiz ela toda em ponto alto, sobre ponto de base. E aqui no final, sobraram 2 pontinhos, 2 pontos altos, que eram esses 2 que eu fiz as diminuições aqui embaixo. Eram 4 pontos e eu transformei em 2 pontos, que foi o que a gente fez na carreira anterior. Então, aqui eu vou começar a fazer nesse primeiro ponto, penúltimo, né? Vou começar a fazer um ponto alto e parei. Já vou laçar e vou começar a fazer o próximo ponto no próximo, que esse é o último da carreira anterior. E aqui eu parei também. Quando eu paro, eu fico com 3 argolinhas aqui na agulha. Então, eu laço e tiro todas de uma vez. E o que aconteceu aqui foi que eu transformei esses 2 pontos altos, que eu até fiz eles aqui embaixo, eu transformei em um só. Então, aqui em cima eu só tenho o topo de um ponto alto. E aqui eu fiz mais uma diminuição. Aqui foram 2 e aqui foi uma. Lembrando que o marcador que a gente colocou é exatamente para lembrar que essa é a parte que tem o decote, que aqui eu tenho que fazer as diminuições.
Então, agora eu vou virar o trabalho de novo. E aí, você precisa observar. Aqui, como eu disse, são 2 carreiras de ponto alto, cheios, e 3 carreirinhas de quadradinho. Então, agora, eu já vou colocar mais uma carreirinha de quadradinho. E serão 3 na sequência. Depois, 2 carreirinhas de ponto cheio. E assim eu vou seguindo praticamente a peça inteira. Essa sequência aqui, né, de 3 carreirinhas de quadradinho e 2 de ponto cheio. E agora eu preciso ficar atenta sobre as diminuições que eu vou fazer, porque sempre vai dar alguma diferença aqui e você precisa ter em mente sempre que as diminuições, elas vão seguir uma sequência que no primeiro a gente fez 2 diminuições e no segundo a gente fez uma diminuição. Então, eu vou intercalar 2 diminuições em uma carreira, uma diminuição na outra carreira, 2 diminuições nessa carreira, uma diminuição na próxima carreira. E assim eu vou seguindo por enquanto. Então, nessa carreira, por essa lógica, eu preciso fazer 2 diminuições. E precisa ser nesse começo, assim como a gente já deixou o marcador aqui, para facilitar a nossa vida. Então, sempre aqui eu preciso fazer as diminuições. E para fazer essa diminuição, primeiro eu tenho que ter em mente que... Deixa eu explicar uma coisinha antes. Os pontos que eu tenho aqui na carreira de quadradinhos, eles têm que seguir como esses daqui, um em cima do outro. Eles precisam estar retinhos. Então, eu não posso colocar um ponto alto aqui, por exemplo, porque ele vai dar diferença nos pontos daqui. Então, ele não vai seguir a mesma ordem. Então, eles precisam estar sempre um em cima do outro. Nesse caso aqui, eu estou fazendo as 2 correntinhas logo no início, porque ela vai fazer a vez de um ponto alto. Porque se eu for ver, esse ponto aqui, ele está exatamente em cima desse, que está exatamente em cima desse, em cima desse. Então, eu sei que esses quadradinhos vão estar alinhados com esses daqui. E é isso que eu preciso. Então, por isso que eu vou subir, que eu já subi aqui no caso, essas 2 correntinhas, que vão fazer a vez de um ponto alto. Então, ela tá exatamente em cima desses daqui. No caso, como eu diminuí 2 pontos aqui e um ponto aqui, ele diminuiu exatamente um quadradinho desse. Então, é como se esse quadradinho ele não existisse mais. Nessas carreiras ele não vai existir. Então, se eu for usar lógica aqui, e é o que eu preciso usar, eu preciso diminuir 2 pontos. Então, nesse caso, eu vou diminuir esses pontos aqui de cima, essas 2 correntinhas acima desses quadradinhos. Então, é isso que eu vou diminuir nesse caso. Então, eu não vou fazer essas 2 correntinhas aqui. Então, eu vou pular direto para o próximo ponto alto que eu preciso fazer aqui. Então, no caso, eu pulo 1, 2 e no terceiro eu vou colocar um ponto alto. Então, o que aconteceu aqui foi meio que um triângulo, percebe? Mas, esse ponto aqui, ele segue em cima dos pontos altos das carreiras anteriores. Então, esses quadradinhos vão estar exatamente alinhados com esses de baixo. Só que eu não vou ter essas correntinhas que dividem ele, porque eu diminuí esses 2 pontinhos. Então, foi isso que aconteceu aqui. Por isso que ele tá assim. Mas, lembre-se que isso daqui é normal, porque vai fazer o nosso decote. E aqui, sim, eu posso seguir como as carreiras anteriores. Fazendo 2 correntinhas, pula 2 de base e um ponto alto em cima do ponto alto da carreira anterior. Faço as 2 correntinhas,
e ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas, pulo 2 de base e ponto alto sobre ponto alto. Se você tiver alguma dúvida, você para, coloca o trabalho aqui em alguma mesa, em cima de alguma superfície plana, e você vem conferindo aqui, ó, ponto alto em cima do ponto alto, que vai chegar exatamente alinhadinho com as carreirinhas de quadradinhos aqui anteriores. Então, ele sempre vai estar certinho. Se em algum momento do trabalho, independente qual for, se ele não tiver alinhado, você já sabe que tem alguma coisa que não está certa. Então, dá para voltar e refazer. Percebe a quantidade de correntinhas, vai percebendo se não pulou ponto a mais ou a menos aqui, mas ele precisa sempre estar alinhado. Então, aqui eu vou dar sequência nessa carreira e no final dela eu volto para mostrar qualquer detalhe aqui para vocês. E aqui eu estou chegando no finalzinho da carreira. E eu vou finalizar da mesma forma que a outra. Duas correntinhas e na correntinha aqui, nesse topo do primeiro pontinho aqui, ó, eu vou colocar um ponto alto. E aí você pode observar aquilo que eu disse. Os pontos estão sempre alinhados, então as carreirinhas vão estar alinhadas também. Aqui eu vou virar o trabalho. E lembra do marcador que eu coloquei para mostrar onde que é que a gente vai fazer as diminuições para fazer o decote. Então, desse outro lado, eu vou seguir ele reto. Então, eu posso subir normalmente as 4 correntinhas e já coloco ponto alto sobre ponto alto. E foi o que eu disse da outra vez, na outra carreirinha. Eu não preciso contar aqui embaixo. Eu já vejo onde tem o ponto alto e só acrescento mais um ponto alto. Isso facilita bastante. E assim eu vou seguir até o final dessa carreirinha. Estou chegando aqui no finalzinho da carreira. E lembrando que quando tem um marcador, precisamos fazer a diminuição. E nesse caso, a gente precisa lembrar que aqui são 2 pontos. Eu tenho um ponto alto e o ponto das correntinhas. Então, nesses 2, eu preciso fazer a diminuição. E aqui foram 2 diminuições, uma diminuição, 2 diminuições. Então, aqui vai ser apenas uma diminuição. Então, aqui eu sigo fazendo 2 correntinhas. E quando eu for fazer esse ponto alto, eu faço essa diminuição daqui. Então, eu vou fazer a metade de um ponto alto, parei, vou começar mais um ponto alto aqui, no topo dessas correntinhas e parei. Parei com as 3 argolinhas de sempre aqui. Vou laçar o fio e tirar tudo de uma vez. Aqui eu fiz uma diminuição, então agora ao invés de ter esses 2 pontos altos, eu tenho apenas um aqui nesse topo. Agora eu posso virar o meu trabalho novamente. E lembrando, aqui eu fiz uma diminuição, então agora eu preciso fazer 2 diminuições. E é aqui que a gente sempre precisa ficar atento sobre essas diminuições, porque eles vão ocorrer em formas muito diferentes no decorrer do trabalho. Aqui, por exemplo, nessa carreira, ela vai ser de quadradinhos, porque eu sei que são 3 carreirinhas de quadradinho, então ainda falta uma. E nessa carreirinha de quadradinho, eu preciso colocar aqui nesse início 2 diminuições. Então, aqui eu preciso pensar. A gente vai sempre usando a lógica, tá? Esse ponto tá em cima desse, tá acima desse, então ele tá super alinhado aqui, certo?
assim como esse aqui também está alinhado. Tá tudo certinho. O que que eu posso fazer aqui? Nesse caso, eu posso subir as duas correntinhas para fazer a vez desse ponto alto e não faço as duas correntinhas e já pulo direto para cá, assim como a gente fez na outra carreirinha. Então, você pode sempre parar, analisar o que dá para ser feito e aí fazer da melhor forma possível. E aqui eu já vou pular pro ponto alto. E no caso, eu diminuí as correntinhas, eu tirei essas correntinhas. Então, quando eu voltar para cá, eu preciso me lembrar que tem esse ponto alto aqui e também vou contar essas correntinhas, que ela ainda conta nessa carreira. Aqui eu já vou mostrando como que eu tô fazendo, mas é bom, o ideal é que você já entenda qual é a lógica que eu tô usando, por que que eu tô fazendo dessa forma. E se você quiser, você pode criar de uma outra forma também. Essa é a forma que eu acho que fica mais bonito no trabalho, mais discreto as diminuições. E aqui eu vou seguir os quadradinhos normalmente até o final da carreirinha. Aqui estou chegando no finalzinho da carreira. Vou fazer as duas correntinhas, vou pular duas de base e aqui no topo dessa correntinha eu vou colocar um ponto alto. Então, agora, lembre-se que agora eu já vou fazer uma carreirinha de ponto cheio, porque são 3 de quadradinho e 2 de ponto cheio. Então, eu vou virar o trabalho, vou subir as duas correntinhas e aqui no primeiro quadradinho eu já vou colocar 2 pontos altos. Sobre o ponto alto de base, também coloco um ponto alto. 2 pontos altos dentro do quadradinho. E ponto alto sobre ponto alto. E aqui, você lembrando dessa sequência de 3 carreirinhas de quadrados e 2 carreirinhas de ponto cheio, isso daqui você vai levar para praticamente a peça inteira. Então, decorando isso daqui, você vai seguir assim e vai lembrando no decorrer da peça. E outra coisa também que é importante lembrar são as diminuições. Você sempre vai ter que pensar qual a lógica de deixar essas diminuições de uma forma mais fluida. Eu tô mostrando alguns exemplos que eu tô fazendo aqui, como que eu tô chegando nesse resultado, qual a conclusão, como que eu cheguei nesse pensamento, já para te dar uma direção de como você vai fazer no decorrer da peça. Então, quando você se deparar com uma situação similar, você já sabe mais ou menos como fazer, já vai entender a lógica de como eu estou fazendo as diminuições, e se você se deparar com alguma coisa um pouquinho diferente, você vai saber como lidar também da mesma maneira. Agora eu vou seguir essa carreirinha toda de ponto cheio e quando eu for chegar aqui no final dela, eu volto para mostrar para vocês como eu vou colocar as diminuições aqui. E assim tá ficando a carreirinha. E agora aqui no final eu vou ter esses 2 últimos pontos. Esse que é o ponto alto e aqui as 2 correntinhas que fazem a vez de um ponto alto. E é exatamente aqui que eu vou colocar a diminuição. Eu começo fazendo ponto alto, paro na metade, laço o fio e começo a fazer o ponto alto aqui em cima, no topo aqui das correntinhas. Começo e paro aqui também no meio.
Aí eu laço o fio e tiro tudo junto. E aqui eu fiz mais uma diminuição. Lembrando que aqui foi a primeira diminuição onde eu fiz, que são 2 diminuições, e eu intercalei 2, 1, 2, 1, 2, 1. Então aqui é só uma diminuição mesmo. Agora eu vou virar o trabalho. E aqui eu sei que eu já vou subir só uma correntinha e eu preciso fazer 2 diminuições. Então aqui eu só fiz uma correntinha. Não conto esse primeiro ponto. Aqui no segundo eu faço um ponto alto. E aí, pra mim, é como se só tivesse um ponto alto aqui no final. Por isso que eu coloco só uma correntinha. Aí aqui no próximo ponto, né? Eu já começo a fazer a segunda diminuição. Então, eu já faço a metade de um ponto alto. E no próximo eu começo a fazer também uma metade de um ponto alto. Parei aqui com as 3 argolinhas na agulha, laço o fio e tiro tudo de uma vez. Então, aqui que eram 4 pontos, agora eu tenho apenas 2 aqui em cima. E aí, aqui eu vou seguir ponto alto sobre ponto alto. E eu vou seguindo assim até o final dessa carreira. E nessa carreira eu vou fazer até o final mesmo, porque do outro lado eu ainda não comecei a fazer as diminuições. Então ela é até o final para subir retinha mesmo. Então aqui para agilizar, eu já vou fazer ponto alto sobre ponto alto a carreira inteira até o final dela. E depois eu viro o trabalho e volto fazendo essa carreirinha aqui de quadradinhos. E aqui eu já inicio ela normalmente como eu iniciei essas outras. Se você tiver alguma dúvida, pode voltar o vídeo e verificar aí como que foi feito. Mas é a mesma coisa, eu subo 4 correntinhas e pulo 2 pontos de base e um ponto alto sobre o ponto de base. Então, sempre pula 2 pontos de base e coloca 2 correntinhas em cima. Então, eu vou fazer essa carreira e a próxima, e depois eu volto com vocês para a diminuição. E aqui está, cheguei aqui nessa parte que é para acrescentar as diminuições. Então, eu fiz as 2 carreirinhas, e aqui no final dessa carreirinha de quadradinhos, me sobraram esses 2 últimos pontos. E é bem aqui em cima que eu vou colocar essa diminuição. Faço a metade de um ponto alto. E começo aqui também no próximo ponto. Começo a fazer um ponto alto. Parei aqui com as 3 argolinhas. Laço o fio e tiro tudo de uma vez só. E assim tá ficando essa carreira. Virei o trabalho. E agora eu preciso fazer 2 diminuições aqui. Eu vou subir aqui 2 correntinhas, porque eu preciso dessa base aqui de como se fosse um ponto alto, né? E eu vou tirar essas 2 correntinhas daqui. Então, eu já vou laçar o fio e no próximo ponto alto da carreira anterior, eu vou colocar um ponto alto também. E aqui eu diminuí essa parte aqui do quadradinho. E aí são 2 pontos já, então eu vou dar sequência aqui normalmente nessa carreira, fazendo 2 correntinhas e um ponto alto sobre o ponto alto da carreira anterior. Faço as 2 correntinhas e ponto alto sobre ponto alto. E aqui da mesma forma, eu já vou dar continuidade nessa carreira até o final. O final dela é igual, não vai ter diminuições. E eu vou voltar até essa parte aqui, que aqui eu vou fazer mais uma diminuição na próxima carreirinha.
E aí nessa diminuição eu volto com vocês. Então eu tô chegando aqui no final dessa carreira. Percebam que é a terceira de quadradinho aqui. Então aqui eu preciso fazer, na verdade, uma diminuição. Coloco as duas correntinhas aqui. E estes são os últimos pontos da carreira anterior. Então eu vou começar a fazer um ponto alto aqui nesse penúltimo. E vou começar a fazer também um ponto alto aqui no último pontinho, que é uma correntinha, né? Fiquei com as 3 argolinhas na agulha, vou laçar o fio e tiro tudo de uma vez. E aqui, antes de virar o meu trabalho, eu preciso me lembrar que são 3 carreirinhas de quadradinho e agora eu preciso fazer as 2 carreirinhas de ponto cheio. Então, a próxima carreirinha já é de ponto cheio. Aí, eu viro o meu trabalho e aqui eu vou subir uma correntinha. E vou observar aqui. Esses pontos altos, eles já estão alinhados com as carreiras anteriores, como eu já havia dito. Então, aqui eu preciso dessa base de uma correntinha e aqui no quadradinho eu já vou colocar um ponto alto. E aqui fica sendo uma diminuição. Aí aqui no próximo, nesse mesmo quadradinho aqui, eu vou colocar a metade de um ponto alto e paro. Em cima do ponto alto da carreira anterior, eu vou fazer também a metade de um ponto alto e parei. Aqui com as 3 argolinhas, eu vou puxar o fio todo junto. Então, aqui eu fiz 2 diminuições. E agora, como essa é uma carreira de ponto cheio, eu vou colocando 2 pontos altos dentro do buraquinho do quadradinho. Então, aqui são 2 pontos e um ponto alto sobre o ponto alto da carreira anterior. E observe, aqui eu vou fazer essa carreirinha toda de ponto alto, aqui segue na mesma, não preciso fazer diminuição aqui, e eu viro o trabalho e volto ela toda de ponto alto também. Então, aqui serão mais 2 carreirinhas de ponto cheio. Eu vou fazer essa carreirinha, volto aqui e quando tiver a diminuição eu volto com vocês. Cheguei aqui no final dessa segunda carreirinha. Vou dando sequência aqui, mais um ponto alto. E agora eu vou fazer, nesses 2 últimos pontos, vou fazer a diminuição. Nesse caso aqui, apenas uma diminuição. E agora eu vou virar o trabalho. E aqui sim eu vou colocar 2 diminuições. E eu já vejo que aqui eu já começo a fazer a carreirinha de quadradinhos. Já passou as 2 de ponto cheio. Então aqui eu coloco 2 correntinhas, pulo as correntinhas que eu faria aqui para dar altura, não, a largura, né, do quadradinho. Vou laçar o fio e nesse ponto aqui, que tá nessa linha aqui, eu vou pular 2, né? Pulo 2, ele tá alinhado aqui, eu vou colocar um ponto alto. E aí, eu tiro também as 2 correntinhas, no caso, ficou assim. E aí, lembrando dessa parte que ele tem que estar alinhadinho, e é disso que eu tô falando. Então, aqui eu vou fazer 2 correntinhas, pulo 2 de base e no terceiro coloco um ponto alto. E agora eu vou seguir fazendo essas 2 correntinhas, pulo 2 de base e um ponto alto. Vou seguir assim até o final dessa carreirinha. E nesse ponto eu vou aproveitar para medir ela.
Lembra que eu falei lá no começo que nesse lado, depois eu também vou fazer diminuições? Então aqui, ó, eu tenho que ter aproximadamente 20 centímetros. Então, observando aqui, eu consigo fazer mais as 2 carreirinhas e depois eu começo a fazer as diminuições também desse outro lado. E aí eu vou mostrar pra vocês como que vai ser feito, que é bem diferente desse lado aqui. Então, guardei aqui a fita métrica e vou fazer essa carreirinha até o final, vou virar o trabalho e vou voltar essa carreirinha até aqui também. Quando chegar aqui, eu vou fazer a diminuição e volto com vocês. E aqui eu estou chegando no final dessa carreira. E aqui eu vou colocar uma diminuição, aqui nesses 2 últimos pontinhos mesmo. Então, eu começo a fazer o ponto alto, para. No ponto seguinte também, inicia o ponto alto e para na metade. E aí lá se tira tudo junto. E assim ele fica. Se você tiver alguma dúvida também, você pode ir contando por aqui. Lembra que a gente fez a primeira carreirinha de diminuição com 2 diminuições. Então, você pode aqui ir contando. São 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Então, aqui é uma diminuição. Ou, se você preferir, também pode colocar mais marcadores para vocês saberem onde que tá. Enfim, você vê como ficar melhor para você. Agora aqui, eu sei que ele já alcançou aproximadamente os 20 centímetros que eu precisava. Ou seja, nesse ponto, a gente precisa começar a fazer as diminuições desse lado também. Então, vou virar meu trabalho, fazer as 2 diminuições dessa outra carreirinha e quando chegar no final dela, eu também volto aqui para mostrar para vocês como que vai ser feita essa parte. Então, por enquanto, eu já vou mostrar essa diminuição aqui. Vou virar o trabalho. E aqui, lembrando que eu preciso diminuir 2 pontos. Eu vou diminuir essas 2 correntinhas. Então, eu já subo 2 correntinhas, laço o fio e no próximo ponto alto da carreira anterior eu coloco um ponto alto. E aqui eu diminuí esses 2 pontos. Vou fazer 2 correntinhas e ponto alto sobre ponto alto. E aqui o que vai mudar é que eu vou fazer não até o final da carreira. Eu vou parar ela aqui, nesse ponto aqui. Eu vou tirar 2 quadradinhos. Então, aqui, nessa base, é onde eu vou parar esse ponto aqui. Assim como eu já tinha mostrado para vocês nesse desenho. Essa parte aqui vai ser a parte da cava. Então, para fazer essa cava, eu já vou começar com diminuição aqui. Percebe que ele já vem entrando essa parte. Então, eu já vou começar com diminuição. Então, vou fazer as diminuições aqui, porém, eu vou pular esses 2 quadradinhos aqui. O final da minha carreira, ela vai vir aqui, nesse ponto alto aqui. Então, quando eu estiver chegando aqui, eu vou fazer a diminuição. E nesse caso, para estar facilitando também para fazer as diminuições aqui, além de pular esses 2 quadradinhos aqui, porque essa parte vai ser da cava, então ela iria, essa carreira vem até aqui. Nesse início, a gente fez 2 diminuições, então no final eu já vou começar a fazer 2 diminuições também, porque aí facilita para não ficar tão intercalado e no final vai ser o mesmo resultado, né? Então aqui eu diminuí 2 e lá no final eu vou diminuir também 2 pontinhos. E aqui eu vou dando sequência normalmente. E quando chegar lá no finalzinho, eu volto com vocês. E aqui percebam que eu cheguei aqui no finalzinho dessa carreira. E eu vou fazer basicamente o contrário do que eu fiz aqui. Então, eu já fiz aqui essa linha aqui do ponto alto.
E da mesma forma que esse, eu vou pular, é como se tivesse espelhado, né? Eu vou pular essas duas correntinhas e já vou direto para esse ponto alto aqui, nesse último pontinho. Lembrando que eu vou pular, eu não vou fazer nada nesses dois quadradinhos aqui. Então, aqui, eu já vou pular direto pro ponto alto. E aqui já foram feitas as duas diminuições, que eu diminuí das correntinhas. Agora eu posso virar o trabalho. E se você quiser, eu vou manter aqui o meu marcadorzinho, porque eu sei que desse lado aqui é o lado do decote. Então, eu vou manter ele aqui, que é para me lembrar que esse lado é o decote da peça. Então, aqui eu virei o trabalho e aqui eu vou colocar uma correntinha só, porque eu vou fazer essa outra diminuição. Então, aqui é uma correntinha e ponto alto sobre o ponto alto de base. Então, aqui perceba que já foi feita a diminuição, que nesse caso é uma só. E lembra que aqui são 3 carreirinhas de quadradinho, então essa carreirinha aqui é de ponto cheio. Então, ela é toda de ponto alto. E é o que eu vou seguir aqui, fazendo ponto alto, 2 pontos altos dentro do quadradinho da carreira anterior e um ponto alto sobre ponto alto. E aqui eu vou fazer até chegar aqui no final dessa carreirinha, onde eu também vou colocar uma diminuição. E assim está ficando esse trabalho. Aqui vai ficar com essa falta, entre aspas, né? Mas tá certinho, desses 2 quadradinhos. E aqui no finalzinho dessa carreira, assim como nesse início eu fiz uma diminuição, aqui também terá uma diminuição. Então, nesses 2 últimos pontinhos, eu faço a diminuição aqui. Então, aqui ficou com uma diminuição no início e uma diminuição no final. Vou virar o trabalho. Então, aqui como foi uma diminuição na carreira anterior, aqui eu vou colocar 2 diminuições. E aqui eu vou fazer uma correntinha no próximo ponto. Eu não conto esse primeiro. No próximo, eu vou fazer um ponto alto. E aqui ficou a primeira diminuição. Aqui na segunda, no próximo ponto, eu começo o ponto alto e paro. Pego no próximo ponto, também começo o ponto alto. E aí, eu paro aqui na metade. E aqui, com as 3 argolinhas, eu tiro tudo de uma vez. E aí, ficou com as 2 diminuições. E aqui, como é carreira de ponto cheio, eu vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto. Até chegar no final dessa carreirinha, onde eu também vou colocar 2 diminuições. E aqui eu estou chegando no final dessa carreira, e assim como no início eu coloquei 2 diminuições, aqui também eu preciso colocar 2 diminuições. E aqui eu já coloquei uma. E aqui já tô colocando a segunda diminuição. E assim tá ficando.
E aqui nesse ponto, a cava, ela já está feita. Então, aqui eu fiz 3 carreirinhas de diminuições, pulando aqui no início esses 2 quadradinhos. Então, aqui, nessa parte aqui, eu vou voltar a fazer ele reto. Então, aqui não vai ter mais diminuições. Lembrando que eu deixei aqui um marcador desse lado, para me lembrar que essa parte aqui é do decote. Então, essa daqui eu vou seguir fazendo as diminuições da mesma maneira. Só outra parte que eu não vou fazer diminuições por enquanto. E até o final dela, na verdade, eu não vou fazer diminuições desse lado. Só do lado do decote mesmo. Então, eu vou virar o trabalho aqui. Então, aqui eu vou fazer essa carreirinha. Aqui no final eu vou fazer diminuição. E na próxima também eu vou fazer diminuição. Então, eu vou seguir aqui até o final dessa carreira e volto com vocês. Que aqui vão ser as 2 últimas diminuições desse decote, nessa parte. E aqui, percebam que vai ser mais uma carreirinha de quadradinhos. Então, aqui. Nessa parte, como eu disse, né, a gente sempre precisa parar e observar o que a peça tá... Qual é a carreira, como que a gente tá fazendo essa parte. Então, aqui, como eu fiz as 2 diminuições, eu preciso fazer mais uma diminuição dela. Então, nessa carreirinha aqui, eu também vou seguir fazendo mais uma diminuição. Uma só, e é a última carreira que eu vou colocar diminuições aqui na parte da cava. Então, aqui eu vou subir essas 2 correntinhas, porque eu preciso ter essa base aqui da lateral. E aqui, percebam que já nesse segundo ponto aqui, ele já tem essa reta aqui que eu falei tanto pra vocês, que ela tem que ficar bem certinha, ponto em cima de ponto. Então, já é no segundo ponto. Então, aqui no caso, eu vou tirar uma correntinha. Então, eu vou deixar uma correntinha só, vou laçar o fio e já no ponto seguinte, eu vou colocar um ponto alto. Porque aqui fica como se eu tivesse só um pontinho mesmo. E aqui eu vou dar sequência fazendo as 2 correntinhas. Agora aqui sim eu pulo 2 de base e no terceiro eu coloco um ponto alto. E assim eu vou seguir até o final da carreirinha e já mostro pra vocês. Então, eu cheguei aqui no final dessa carreirinha, fiz aqui as 2 correntinhas. E nesses 2 últimos pontos, eu vou colocar a diminuição. Então, aqui eu começo um ponto, paro ele na metade, e no seguinte, eu coloco também metade de um ponto alto e finalizo tudo junto. Então, aqui percebam que eu fiz diminuição uma no início e uma no final. E nesse ponto aqui, eu vou finalizar as diminuições, porque eu comecei com 2 diminuições e tô terminando com uma diminuição, uma em cada ponta, porque ele vai dar certinho os quadradinhos das próximas carreiras. Eu não posso parar ele numa carreira com 2 diminuições, porque ele vai dar uma contagem diferente para finalizar ela retinha os quadradinhos, a carreira de quadradinhos. Então, para finalizar essa parte das diminuições, você precisa parar essa diminuição quando tiver uma diminuição, uma no início e uma no final, para aí sim a conta dar certinha no final dessa peça. E agora, lembrando aqui com vocês como que tá a nossa peça. Vou tentar mostrar aqui, acho que vou colocar aqui embaixo fica mais fácil. Então, o que tá acontecendo aqui? Essa parte aqui da cava é esse lado aqui que a gente fez, que pulamos os 2 quadradinhos e fizemos as diminuições aqui igualzinho. E essa parte aqui é a parte do decote, como a gente fez. Agora, a gente vai subir essa parte aqui do desenho.
vai subir isso retinho até lá em cima. E para calcular, eu calculei essa parte aqui antes de começar as diminuições 20 centímetros. Então, dessa parte aqui até o topo, eu vou calcular mais ou menos aproximadamente 20 centímetros também. E no caso, eu vou contar os meus 20 centímetros a partir dessa carreira que eu comecei as diminuições. Então, é como se eu fosse contar daqui, ó. Então, eu vou contar a partir daqui os 20 centímetros que eu preciso. Lembrando que eu tô fazendo aproximadamente, porque aí você vai medindo no seu corpo e vendo mais ou menos como que vai ficar melhor. Pode ser que você precise de mais algumas carreiras ou você possa diminuir algumas carreiras aqui. Bom, então nesse ponto eu vou subir as carreirinhas retinha nas laterais. Eu não vou fazer diminuição nenhuma e nem acrescentar ponto algum. Eu vou subir até dar aproximadamente os 20 centímetros que eu preciso aqui. E quando eu chegar lá na carreirinha, eu volto aqui para finalizar com vocês essa primeira etapa dessa saída de praia. Bom, e aqui está, eu finalizei as carreirinhas, deu uma média de uns 20 centímetros mesmo. E outro detalhe que eu quero deixar aqui registrado é que no final dela, você precisa terminar ela com uma carreirinha de ponto cheio, toda de ponto alto. Então, independente de quantos centímetros for o ideal para você, você pode ir medindo no seu corpo, colocando assim na frente, né? Vendo se tá uma altura boa. Então, independente dessa altura, você precisa terminar sempre com uma carreirinha de ponto alto. Então, não finaliza com duas ou não dá para finalizar também na carreira de quadradinhos. É sempre quando fizer a primeira carreirinha de ponto alto. Aí você finaliza. Se der a altura que você deseja, pode finalizar ela aqui mesmo. Ok? Então, é assim que ela vai ficando. Eu já tenho essa parte toda completa. E agora eu preciso fazer outra igualzinha essa daqui. Que como essa parte é o decote, eu preciso das duas partes iguais. Então, aqui eu vou finalizar. No início, eu já deixei um pedaço de fio considerável para fazer o arremate. E aqui eu também vou deixar um pedaço de fio considerável para também me auxiliar no arremate final. Então, aqui eu vou finalizar. Deixa eu já cortar esse fio. Então, aqui eu vou cortar um pedaço de fio. Deixo um espaço bem grande mesmo, um pedaço bem comprido de fio. E aqui eu vou deixar aqui mais larguinho, ó, pra vocês verem. Tem essa argolinha aqui. Eu vou pegar o fio, vou puxar e segurar esse fio aqui embaixo, ó. Só vou passar ele por dentro, mas eu tô segurando aqui com o dedão. Percebe que aqui tem a argola. E eu tô segurando aqui, essa parte é importante segurar. Eu vou pegar esse fio, deixa eu deixar a agulha aqui. Eu vou pegar esse fio, essa ponta desse fio, e vou passar por dentro aqui, desse que eu tava segurando. Eu vou passar isso por dentro e pegar lá atrás. Agora eu posso soltar, vou só puxando a ponta dele aqui. Primeiro, eu quero que esse lado aqui, essa primeira argola, que ela fique bem lá rente, ó, bem rente. E aí eu solto e puxo essa parte aqui até o finalzinho. E aí ela faz um nozinho bem rente aqui na peça. E aqui ela tá presa, ela não solta mais. E depois eu posso usar esse comprimento aqui do fio pra fazer a costura dela, aqui em cima. Então, é assim que ela vai ficar. Eu não vou conseguir mostrar ela inteira aqui, mas eu consigo mostrar partes dela. Então, é assim que ela vai ficar. E agora eu vou fazer mais uma dessa e depois eu volto. Eu acho que eu vou ter que dividir isso em alguns vídeos,
Mas aí eu volto pro próximo vídeo já com 2 partes dessa iguaizinhas. Então faça aí também a sua e eu volto na próxima videoaula mostrando mais uma etapa desse passo a passo. Então, tchauzinho e até a próxima!